Então, o que é, de fato, a surdez? Como ela, de fato, interfere? Para que a gente possa compreender que é uma deficiência. A audição está integrada ao mental do ser humano em 3 funções básicas. Vou colocar aqui. Primeira função básica, que é o que a gente mais tem, é a comunicação. Só que você não é uma questão só de comunicação. Para que você tenha a comunicação daquele emissor para o receptor e há uma interação, eu tenho que ter percepção. Eu tenho que envolver o pensamento. Eu envolvo a linguagem. Eu envolvo as relações sociais e os conhecimentos sociais e culturais de cada um. Eu envolvo as questões históricas. A função comunicacional não é só linguagem, como as pessoas tentam fazer, tentam falar. Surdo precisa só se comunicar, precisa só de Libras. Não. Ele precisa aprender a pensar. Ele precisa aprender a olhar e a aprender a aprender. Ele precisa construir significado em relação àquilo. Então, além da função comunicacional, tem a função linguística. A função linguística vai estruturar. O que é que a gente aprende? As crianças ouvintes aprendem a se comunicar 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Se comunicam e vão para a escola depois sistematizar aquela comunicação com regras estruturais baseadas na gramática da língua do país, no caso nosso, o português. E a criança surda aprende sinais soltos, ou aponta. Como ela vai construir mentalmente se ela não aprende a pensar? Se não é dado condições dela construir o seu pensamento lógico. Qual é o pensamento lógico da criança surda? Isso fica parecendo ser um enigma. Então, as funções linguísticas nós temos a estrutural, porque vem as gramaticais, as regras de estrutura. Vem a função comunicacional, a interpretativa, social, psicológica. Inclusive a interpretativa, porque o que eu interpreto daquilo que eu vejo. Muitos professores botam a criança, viu, entendeu? Aí a criança, entendeu, vi, pronto. Viu, mas o que é que ela viu? Qual foi a percepção dela naquilo que ela viu? Qual foi o detalhamento daquela imagem que ela viu? Eu já toquei nesse assunto com vocês e agora a gente está fechando para poder entrar na parte conceitual. Eu mostrava a imagem, uma imagem qualquer, por exemplo, das 3 meninos que estavam. Aí vai botar jovem 3, pronto. Não é só isso. Jovem 3, a roupa, o sapato, o vestuário, a posição de um e outro, como é que está? Olha, 2 estão fofocando de um terceiro. São essas nuances da interpretação daquela imagem, que a criança precisa amadurecer para construir sua lógica de raciocínio. Porque senão vai acontecer, como eu já tive uma situação, da menina com 15 anos, disse, casar, ela só casa com ouvinte, mas namorar, ela só namora com surdo. Eu não entendi a lógica. E eu fui e perguntei por quê. Namorar, ela só namora com surdas. Por quê? Porque eu estou namorando, se for com o ouvinte passa a mensagem, já estou levando o chifre com a outra. Quer dizer, é o pensamento de que todo mundo vai trair. Que pensamento é esse de não confiar no outro, de viver eternamente? Que tipo de interpretação ou conceito foi construído naquela relação social com as outras pessoas de tudo desconfiar? E a terceira função é a função mental.
A audição ajuda no processo de cognição, nas vontades, na afetividade, no pensamento, na concepção. Gente, na inteligência. Aí você não vem dizer para mim que o surdo não é inteligente porque ele não escuta. Não é isso. Mas se ele escutasse, ele teria um nível de inteligência diferenciado. Por isto, e aí eu digo com toda franqueza e certeza, que as crianças, as pessoas surdas com residual auditivo, ou que usam aparelho, ou que têm implante coclear, têm um diferencial cognitivo e de aprendizagem muito diferenciado em relação àquelas que não usam, porque não adianta usar, porque não tem aparelho, porque não adianta usar aparelho, porque também não adianta usar aparelho. Então, isto não sou eu que digo. Trabalhos científicos, inclusive, Som do Silêncio. É um seriado, um documentário com mais de 10 vídeos, está na internet. E lá está dando exatamente como a criança, com 10 anos de idade, desde o implante coclear, desde pequeno, a outra prima que não fez implante coclear, a diferença do desenvolvimento de uma e da outra. Então, eu não estou rejeitando o implante coclear. Eu não estou rejeitando o aparelho auditivo. Eu não estou rejeitando tecnologias para melhorar a qualidade de vida do sujeito. Mas tem que respeitar o indivíduo. E aí, na questão da audição, sim, nós temos uma situação diferenciada. Eu preciso fazer vocês entenderem isso. Por exemplo, na função mental da questão da imaginação. Tem uma imagem que eu uso em relação ao contexto. E eu mostrei a uma surda adulta, fazia faculdade, letras libras. Eu mostrei aquela imagem para ela. E perguntei a ela o que é que pode ser que mexeu na planta. Ela simplesmente disse, uma girafa. Ela botou a girafa, ou o leão, que ela usou o classificador para o leão, ou o macaco. Aí eu, gente, não é cerrado, não. É uma foto de uma mata daqui de Recife. Resto de Mata Atlântica. Isso é sinal de que ela não tem noção nenhuma de onde residem, de onde moram, do habitat desses animais. A imaginação dela foi direto em cima do que disser, porque tem floresta, tem leão. Não, não é assim. Então, o quanto fica comprometido. E aí, para completar o raciocínio com vocês, qual a importância da audição para o indivíduo? Desperta os outros sentidos. Eu escuto. Pode ser ambulância, pode ser a buzina de um carro, alguém está me chamando, escutei uma música, algum bicho na estrada, porque eu estou andando no mato seco, parei na floresta, ou o que for, numa trilha, eu estou despertando outros sentidos. Vou olhar. Eu escuto uma zoada, a gente se vira para olhar, porque a gente confia mais no olho do que na audição. A audição ajuda na linguagem, na comunicação, no desenvolvimento cognitivo, como a gente viu ainda agora, na percepção da vida, interação do mundo com o mundo, da interpretação com o mundo, do mapeamento ambiental. Eu vejo de noite, eu estou de noite, cai um raio, ou sobe o raio, na realidade ele sobe, mas disparou o raio. Se demora para vir um trovão, eu sei que está longe. Se for rapidinho, está perto. Vai chover mais rápido. Então, dá para a interpretação do mundo. Eu escuto uma freada de um carro, tem gente até que completa, puf! A gente mora aqui numa avenida, a gente mesmo já dá a porrada do carro. Desperta atenção, direção, distância, risco, perigo. É uma questão de civilidade. Nós temos um amigo nosso, o Leandro. O Leandro, ele tem fratura nos dois braços, nas duas pernas, e quase ficava também com deficiência na coluna. Foi atravessar a Avenida Brasil,
não escutou a buzina do carro, o carro também não sabia que ele era surdo, o motorista também não sabia que ele era surdo, e buzinou e continuou com a mesma velocidade. Atropelou o Leandro e foi fratura generalizada, múltiplas fraturas. Então, é uma questão, o retorno, e outra situação, o retorno auditivo para a repetição dos sinais. Se você escuta direito, você não fica, entendeu, entendeu, entendeu. Você não sabe o nível de voz. Eu tenho perda auditiva. Eu estou falando aqui controlado, para não gritar. Mas, na realidade, daqui a pouco eu estou com um tom de voz lá em cima. Por quê? Porque eu perdi, e a perda, eu não sei a moderação do tom de voz. Eu perdi a audição. Eu não sei se eu estou gritando, se eu estou falando, porque meu retorno auditivo está perdido. Então, a audição, ele implica o cuidado, no risco, no perigo, na visão, na questão do alarme. E aí, abrir a boca para dizer que não faz diferença com audição ou sem audição, que a perda da audição ou a ausência da audição, que o surdo é uma questão apenas de diferença linguística, que não precisa mais nada, basta colocar libras ou intérprete. Eu vou considerar isso um crime, uma alienação de quem está falando. É preciso mudar o discurso equivocado e cruel. É cruel esse discurso de muitos intérpretes, de muitos surdos. É cruel falar que só tem diferença linguística. Quanto ao isolamento, os pais e professores devem aprender a interagir em língua de sinais. E quanto à agressividade, que muitos pais dizem que o surdo é agressivo, tenta impedir você de falar alguma coisa. Muitas vezes é resultado de ninguém escutá-lo. Escutá-lo no sentido ver suas mãos. Os pais e professores devem aprender a trabalhar e educar, dar limites, saberes e valores em língua de sinais. Ou seja, estimulação precoce. E aí, gente, por favor, chega a ser um absurdo quando muitas mães vão procurar a escola ou a creche com 3, 4, 5 anos, não, só pode entrar na escola aos 6. E o que é que eu vou fazer de 3 aos 6 anos, essa criança precisa de língua, se os pais não sabem? Pais analfabetos, não tem ideia, ninguém orientou para poder falar em língua de sinais, não existe curso para os pais. E como é que ficam as crianças desamparadas, abandonadas por um modelo fragilizado, medíocre, de uma escola, de uma secretaria de educação estadual ou municipal, que só pode entrar depois dos 6 anos? É um crime. É um crime a Secretaria de Educação negar assistência. Ah, estou cumprindo a lei. Exploda-se a lei, faça uma lei nova. Mudem-se. As leis são feitas por gente medíocre. Quem fez essa lei é medíocre também, tão quanto a lei. A criança precisa de amparo, precisa de língua, e tem que ter assistência, desde a creche com o profissional. Estou gritando. Desde a creche, com profissionais bilíngues, responsáveis. Aí sim, a gente passa a ter um atendimento com dignidade, com respeito, com estimulação precoce. De Libras. O que o nosso amigo falou que em Portugal, a criança vai ter só a língua de sinais, a LGP, e só vai para a escola no fundamental quando dominar. É assim que tem que ser. É esse o modelo que a gente precisa defender. A criança surda só vai para o primeiro aninho, segundo aninho. Depois que ela dominar os sinais mínimos necessários, 400, 500, 600 sinais, aquele modelo. Enquanto ela não dominar, fica ali. Por que tem que passar de ano? Passar o quê? Para enrolar, para mentir? Não, ela tem que aprender aquele mínimo para depois ela ter o domínio e aí encontrar um intérprete para poder construir os conceitos, valores, a aprendizagem necessárias. Mas para isso, é preciso fazer a triagem auditiva neonatal. Porque existe uma lei federal, mas praticamente nenhum município do Brasil regulamentou essa lei. Então,
Uma lei que não está regulamentada é igual ao decreto 56/26. Não foi regulamentado no estado de Pernambuco, ninguém tem obrigação a nada. Vocês sabiam disso? Em qualquer estado do país, qualquer federação. Os estados da federação. O decreto 56/26, que regulamenta a lei 10.436, só vale para a União. Os estados e municípios não valem. Por quê? Porque não foi regulamentado nos estados e municípios. É por isso que a gente fica aí mendigando uma ação, uma atitude, uma definição, e ninguém tem obrigação a nada. Então, tratem de regulamentar no seu município, no seu estado, o decreto 56/26. Só não bota aquela questão do pró-libras, que aquilo é uma coisa que é ilegal desde o começo. O restante, boa sorte.